Continuando, vamos lá, galera. Então, caracterização do empresário, tá? Unipessoal e quais são as coisas ou os elementos que ele precisa ter para poder exercer a atividade de empresário. Vamos lá, olha só. Então, olha só. Capacidade jurídica, ausência de impedimento legal, exercício efetivo profissional da empresa, regime jurídico peculiar regulador da insolvência e registro. Tá? Vamos iniciar aqui com a capacidade jurídica. Então, olha só o que diz o artigo 972. Entendendo que direito, me desculpa, eu ainda estou rouco, tá? Direito, nós temos que estudar olhando e observando a lei. Não tem outra forma, tranquilo? Então, vamos lá. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Pronto. Tá aí. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, olha aí, responderá pelas obrigações contraídas. Então você está vendo que a legislação é clara. Tem que ter capacidade civil, tá? Provavelmente vocês viram isso na disciplina de introdução ou de institutos, né, de direito público e privado, é Instituto de Direito Público e Privado, tá? Você está vendo aí que mesmo que eu não tenha, tá certo? Eu tenho impedimento legal, mas eu contraio todas essas obrigações. Então, contraindo as obrigações, eu vou ter que responder por todas elas, ok? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos dar uma revisadazinha em capacidade. O que é capacidade? É a medida da personalidade. A personalidade, por sua vez, nós sabemos que é aquela condição que nós temos, né, de obter direitos, tá, e obrigações na nossa vida civil, quando a gente consegue se responsabilizar por si mesmo. Temos a capacidade de direito, lógico, isso é doutrina, acredito que de livros de introdução ao direito, aí capacidade de direito e capacidade de fato, tá certo? A capacidade de direito é aquela que, quando, né, o direito nos permite a ter uma personalidade. E quando é que a gente adquire a personalidade? Com o nascimento com vida, tá? Aí, ressalvados logo os nascituros, que aí vai aquela discussão toda, que aqui não cabe o caso, né? A gente está discutindo exatamente a questão que é capacidade de direito. E a capacidade de fato é a aptidão de exercer os atos da vida civil, né? Então, você só vai adquirir essa capacidade quando você tiver consciência e tiver condições de dispor da sua vontade, tá? Então, a pessoa, via de regra, pode ter capacidade de direito porque nasceu, né? O direito ele dá essa permissão, mas você pode não ter capacidade de fato. É quando realmente eu adquiro a consciência de exercer todos os, né, todos os direitos e obrigações que eu contraí durante a minha vida civil toda. Então é muito tranquilo, é muito fácil, tá? Então vamos ver aqui rapidinho uma observação. A pessoa tem capacidade de direito, mas pode não ter a capacidade de quê? De fato. Então, temos ainda a capacidade plena, é quando a pessoa tem as duas espécies juntas, né? Significa que você, né, tanto adquiriu ao nascimento a capacidade de direito e a de fato você tem consciência e consegue exercer todas as atividades da vida civil, entendendo? Um dia você pode ficar limitado, todos nós podemos ficar limitados, tá? Mas, na regra geral, você, quando tem a capacidade plena, você tem as duas formas de capacidade. Temos a capacidade limitada quando entramos no grupo da incapacidade, que nós chamamos de incapaz. Né? Incapaz é aquela figura, aquela pessoa, né, que infelizmente, seja, né, no nascimento ou após por algum fato que faz com que você se limite juridicamente e se limite de forma fática. Você não consegue exercer, você não consegue mais dispor de completude, tá, da sua vontade.
Tranquilo? O que é que o Código Civil diz? Lógico, aqui é um recorte antigo. Como o recorte é antigo, eu coloquei aí esse xizinho aí em vermelho, porque a capacidade agora, a capacidade ou a incapacidade absoluta, né? Desculpa, a incapacidade absoluta, você tem quando você é apenas menor de 16 anos. Pronto. Inclusive, por causa dessa confusão que tinha no artigo 3 e o artigo 4, né, do Código Civil, eles ali tinham casos muito semelhantes, ninguém às vezes conseguia separar. Então você tomava como regra, né, que poderia ser os casos semelhantes aí, mas para o menor de 16 e o de 16 até ali quase 18 anos, que a partir de 18 hoje você é capaz, apesar de eu discordar dessa idade, eu acredito que muitos não têm a capacidade plena com 18 anos. Mas aí tá, menor de 16, que hoje o artigo não tem mais esses incisos, ele é direto. Então, para não perder tempo, não ter que refazer os slides que eu tinha, coloquei o xizinho aí, agora só está válido esse primeiro, os menores de 16 anos. Tranquilo? Fácil demais. Relativamente incapaz, você já estudou isso, tá aí. Os casos de você ser relativamente incapaz, onde você tem que ser assistido, no outro você é representado, né, quando você é absolutamente. Então tá aí, ó. São incapazes relativamente quais? Os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, né, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento, né, mental completo e os pródigos. E ali o parágrafo único, a capacidade dos índios será sempre regulada por legislação especial e o índio escolhe se quer ou não, né? Ter apenas a cultura da sua tribo e aí vai. São direitos mais complexos, onde também não faz parte da minha alçada de estudo, tá? Não tenho tanto interesse nesses, né, nesses direitos especiais. Tenho interesse na proteção do direito, sim, mas não é meu âmbito de estudo. E o grau de capacidade agora? Quando eu viro capaz, tá aí. A maioridade cessa, a menoridade, quer dizer, desculpa, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então você está vendo aí que nós temos os maiores de 18 anos, tirando as exceções que incorrem, né, na incapacidade relativa e absoluta. Completei 18 anos, agora eu sou considerado capaz, como eu já falei, eu não acho uma idade apropriada para maioridade, eu acho que ainda falta muito para se amadurecer nessa idade, mas antigamente era 21, eu ainda peguei a época que você era maior com 21, e hoje é 18 anos, tá certo? Hoje é 18 anos. Então, quando cessa a incapacidade? Quer dizer, a gente é incapaz desses direitos e obrigações. Como a gente viu, eu sou incapaz a partir de quê? Eu sou incapaz a partir do momento, tá, que eu nasci até 18 anos. Começo com incapacidade absoluta, porque sou representado pelos meus pais. Lógico, você pode ser uma pessoa saudável, mas você não pode contrair obrigações civis, tá certo? À torta e à direita. Você pode comprar uma besteira ou outra pela internet, coisas simples, mas que sabendo que seu pai sempre vai estar sendo o quê? Responsável por isso. Chega ali aos 16, né? Até os 18, eu me consigo praticar mais atos, agora não preciso totalmente estar sendo representado pelos meus pais, já posso ser somente assistido, né? É uma assistência, é um pouco mais distante isso, mas só vou de verdade adquirir a maioridade quando eu tiver 18 anos de idade. Tranquilo? Emancipação, tá aí. É a aquisição da plenitude da capacidade antes dos 18, que para mim são regras, né, extremamente difíceis. A maioria desses casos, tá certo, de ter a capacidade emancipada, vai via de regra mais pela questão do casamento, tá? Inclusive porque temos, a gente vai ver alguns casos aí, tá certo? A emancipação, ela não é tão simples, né? Na verdade, ela é uma exceção à regra, porque a maioridade chegou com 18, ponto.
Mas antes disso vai ser uma exceção de verdade, principalmente agora por conta dessa idade. Aí vamos lá, tá certo? Temos aí, ó, as espécies, ela pode ser voluntária, tá? Quando há consentimento dos pais e consentimento da pessoa, é voluntário. Tem alguns casos que você vai para a judicial e tem os casos legais que a gente vai ver agora, que são os casos legais, tá certo? Tá aqui, ó. Emancipação. A maioridade cessa aos 18 anos completos, acabou. Quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Tá aí os casos. Pela concessão dos pais, como a gente viu agora, independente da homologação judicial, ou por sentença judicial, ouvindo o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Tá aí. Requisito ter 16 anos completos. Tá bom? Então já vimos aí que pode ser voluntária, como a gente acabou de falar, existe a judicial, e aqui são os casos legais que podem ser, né, ou podemos ter emancipação. Segundo caso, pelo casamento, que para mim é o mais corriqueiro, tá? Mais fácil de visualizar. Pelo exercício de emprego público efetivo, poucos os editais que permitem o ingresso com menos de o que 18 anos. Tá certo? Hoje em dia, os editais dos concursos, eles são extremamente fechados. Ao menos, tá, que você consiga algum cargo efetivo sem concurso. Que hoje em dia nós sabemos que somente para cargos comissionados. Né? Mas é muito difícil você, com menos de 18 anos, passar num concurso público hoje sem emprego público efetivo. Tá certo? Pela colação de grau em curso de ensino superior, raríssimos os casos também, principalmente porque aqui no Brasil nós não fazemos, eu acredito que tem pouquíssimas escolas que fazem separação dos superdotados com os normais, pessoas que são superdotadas, tá certo? E que conseguem concluir o ensino superior aí com a idade, né? Como lá nos Estados Unidos, que o pessoal conclui com 11, 12 anos, o pessoal já está concluindo, os superdotados concluindo ensino superior. E o quinto que nos interessa, que é exatamente aí, ó, pelo estabelecimento civil ou comercial, pronto, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Pronto. Para a gente, estabelecimento comercial. Como a gente está estudando direito empresarial, então, se você tem estabelecimento comercial e olha o finalzinho, com menor de 18 anos completos, tem economia própria. E tem que ter economia própria, tá certo? Agora, o que é mais interessante é uma declaração que irrevogável. Tranquilo? Então, incapaz pode ser, né? Incapaz não. O incapaz só vai poder ser, né, empresário na condição de que, tá aqui, ó, incapaz só vai poder ser empresário, incapaz mesmo. Você está vendo que se eu consigo ter um estabelecimento, sou emancipado. Mas o incapaz só para fins de herança, preservação dessa herança. Está aqui, ó. Quem nos confirma isso? Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Pronto. Tá aí, gente. Encerramos aqui, né? Vamos dar continuidade depois a partir desse slide, tranquilo? E daremos continuidade nos outros requisitos para você ser empresário. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite, aproveite o dia e até o próximo vídeo.